feliz de estar aqui nesse papel de moderadora, né, entre dois amigos, o Paulo Knaus e a Marise Malta, colegas de trabalho, e com a minha queridíssima Márcia Valéria, e já estivemos juntos em várias ocasiões. Eu agradeço também a presença de todos aqui, gostaria de nomear especialmente o professor Eduardo Duarte, da Universidade de Belas Artes de Lisboa, e a Miriam Salomão, da Universidade Federal do Espírito Santo, e a todos vocês, todos que estão aqui, Karen Filipov, enfim, não vou poder falar o nome de todos, mas são muito bem-vindos para essa tarde de um papo sobre as coleções de arte sacra em coleções arte sacra em coleções não religiosas. Marise Malta, então, professora da UFRJ, da Escola de Belas Artes, coordenadora do setor de Memória e Patrimônio da Escola de Belas Artes, que integra o Museu Dom João VI, e também a Biblioteca de Obras Raras e o Arquivo Histórico. E também membro dos grupos que eu falei aí, são aliás, me apresentaram falando que eu sou membro do grupo Entre Certos, do grupo Modos, Marise Malta também, somos colegas nesses dois grupos. Então, a Marise Malta vai falar de um caso específico de um colecionador, Ferreira das Neves, que é uma coleção que faz parte do acervo do Museu Dom João VI. Então, agora a exposição da Marise vai ser justamente sobre um dos colecionadores, que ela vai explicar muito melhor que eu, então eu não vou deixar para ela apresentar, mas que não era um colecionador de arte sacra, mas que, dentre a sua diversidade de objetos colecionados, há também itens de arte sacra. Então, professora Marise, da Escola de Belas Artes, coordenadora do setor de Memória e Patrimônio da escola, por favor, a palavra é com você. Boa tarde a todos, né? Quer dizer, é um prazer estar aqui nessa tarde de sábado, né? Quer dizer, com colegas aí queridos, né? Como o Paulo comentou, né? Mesmo à distância, né? É uma maneira da gente se encontrar, né? Matar as saudades. E, né? Continuando aqui, né? Gostaria de agradecer, né? Pelo convite, né? A oportunidade da gente divulgar, né? O Museu Dom João VI, que é um museu universitário, né? Portanto tem, né? Quer dizer, uma relação um pouco diferente, né? Em relação ao Museu Histórico Nacional, e especialmente, né? Quer dizer, a coleção Ferreira das Neves. Eu vou começar a compartilhar aqui, né? Para já começar a conversar com vocês, né? Eu fiquei também, quer dizer, bem entusiasmada, quer dizer, com o próprio convite, né? Quer dizer, da Márcia Valéria, né? E do Museu Arquidiocesano, né? Porque é uma maneira também, quer dizer, de se debruçar sobre um subconjunto, né? Quer dizer, dessa coleção, é uma coleção, né? Quer dizer, bastante, né? Quer dizer, variada e que integra, né? Quer dizer, o Museu Dom João VI. Né? Para quem não conhece, o Museu Dom João VI é o museu da Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro, portanto, um museu universitário, né, fundado em 1979, mas ele representa, né, quer dizer, um acervo bem mais amplo. Ele se localiza, né, na Ilha do Fundão, na cidade universitária, né, da UFRJ, no 7º andar, né, do prédio chamado Jorge Machado Moreira, em homenagem ao arquiteto, né, que projetou, né, o prédio inicialmente para a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, mas hoje o prédio é chamado Prédio da Reitoria, porque ele abriga também, né, quer dizer, além da Faculdade de Arquitetura, a Escola de Belas Artes, né, a Decania do Centro de Letras e Artes e a Reitoria. Infelizmente, em 2016, né, o 8º andar, onde ficava a parte administrativa das sub-reitorias, foi acometido por um incêndio e nós, né, não nos afetou, mas vários andares estão interditados, né, para recuperação das obras, e nós continuamos fechados, né, infelizmente sem poder receber o público desde então, né, esperando que essas obras se finalizem e a gente possa voltar a receber, né, quer dizer, o público. Mas, como um museu universitário, né, ele basicamente é voltado, né, para o tripé, né, do ensino, da pesquisa e da extensão. Bom, basicamente, quer dizer, o seu principal acervo é ligado ao ensino artístico, né, a sua coleção didática é a coleção principal, né, formada tanto por modelos que eram usados, né, quer dizer, nas salas de aula, com desenhos, gravuras, né, esculturas e relevos, como também a produção, né, de alunos e professores, seja, né, nas salas de aula, nos ateliês, quanto depois também por
concursos, né, por prêmios de viagem, por prêmios também ligados às exposições gerais de belas artes. Então, basicamente, quer dizer, o nosso grande acervo é ligado, e o compromisso, né, quer dizer, do Museu Dom João VI é relacionado à memória, né, quer dizer, desse ensino artístico. E justamente a gente não pode esquecer, né, que o que é hoje, né, a Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro, né, ela se inicia, né, e justamente é por isso que o museu chama-se Dom João VI, né, se inicia justamente com o Decreto Real de 12 de agosto de 1816, né, que cria a Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios e, portanto, né, institui oficialmente esse ensino no Brasil. E na medida, né, que vão ocorrendo as mudanças políticas, né, às vezes mudanças mesmo, né, de políticas educacionais, né, ela vai se transformando, mudando a sua nomenclatura, né, e aí a gente vê que os vários nomes, né, por qual ela passou. De certo modo, né, a gente não pode esquecer que foi especialmente a partir, né, quer dizer, da direção do Félix Émile Tonet, que vai se instituir tanto, né, as chamadas exposições gerais, né, de belas artes, quanto também a constituição da Pinacoteca, né, da Academia Imperial de Belas Artes, no sentido, então, de, né, quer dizer, de reunir, quer dizer, e dar uma coerência, né, quer dizer, essas obras que, antes de tudo, tinham seus fins didáticos, formada inicialmente, quer dizer, pela uma coleção trazida, né, pelo Le Breton, né, quer dizer, de Paris, né, com a caravana de artistas franceses, né, que vão vir para auxiliar na formação, né, quer dizer, desse ensino artístico, e com a doação também de algumas peças da coleção do Dom João VI. Além disso, né, quer dizer, com todo esse manancial, né, quer dizer, de obras, né, que nós vamos encontrar a partir dessas exposições, de concursos, né, quer dizer, de exercícios, né, quer dizer, muitas também doações, né, de coleções particulares foram feitas, né, porque era era a única coleção de arte existente, né, quer dizer, no Brasil, né, quer dizer, de fôlego, e, de certo modo, a direção, então, né, quer dizer, de coleções artísticas particulares acabavam, né, sendo destinadas, né, à chamada Pinacoteca da Academia e depois da Escola Nacional de Belas Artes. Então, por exemplo, vamos encontrar doações, né, quer dizer, da baronesa, né, e do barão de São Joaquim, né, do Conde de Figueiredo, por exemplo, mas em 1937, né, com o decreto que vai da criação, né, do Serviço de Patrimônio Histórico Artístico Nacional, nós vamos encontrar também a criação do Museu Nacional de Belas Artes. E todo esse acervo, né, que era especialmente voltado, né, quer dizer, para esses fins didáticos, acaba sendo transferido, né, quer dizer, para ser, digamos, um núcleo, né, de formação, né, do Museu Nacional de Belas Artes. Então, mais de, né, 3.800 obras que pertenciam à escola, né, vão ser então transferidas. Aquelas, então, que permanecem, né, quer dizer, nas salas de aula, nos ateliês, né, nos corredores, nas salas administrativas, é justamente aquilo que vai acompanhar a escola quando ela vai, né, quer dizer, para a Ilha do Fundão, né, no verão de 74 para 75, e alguns anos depois, né, na gestão do diretor, o professor Almir Paredes Cunha, ele então cria o Museu Dom João VI, né, que na verdade ele é inaugurado antes, né, quer dizer, da sua oficialização, né, pela congregação da escola. Então, ele é inaugurado, né, quer dizer, em novembro, e só em março ele vai ser, digamos, aprovado, né, quer dizer, pela congregação da escola. Então, é a partir dessa constituição, né, dessa história, né, que o Museu Dom João VI, né, se configura hoje. E só que, né, se a gente for perceber, a gente também tem algumas peças religiosas, né, não vamos tratar delas hoje, mas né, em virtude, né, quer dizer, da prática da pintura histórica, né, quer dizer, muitos temas religiosos eram indicados, né, como ou ligados a temas, né, para serem direcionados às exposições gerais ou para concursos, né, e como o próprio Paulo Knaus comentou, né, a
temática religiosa ela ainda vai ser bastante frequente durante o século XIX e muitos artistas, né, quer dizer, vão sobreviver a partir de demandas, né, quer dizer, de peças religiosas, seja, né, quer dizer, para particulares ou mesmo, né, quer dizer, para os templos religiosos. Bom, mas, né, nós hoje vamos tratar, né, quer dizer, da coleção Jerônimo Ferreira das Neves, e foi doada, né, em 1947, né, após o falecimento da Eugênia, que foi a esposa, né, do Jerônimo Ferreira das Neves, ela que escreve o testamento em 1934, né, e não sabemos por que né, ela não mudou, né, ela poderia ter mudado, né, e dirigido, né, quer dizer, a obra já, né, para o existente Museu Nacional de Belas Artes, mas ela, a princípio, né, não muda, né, quer dizer, o seu testamento e portanto, foi a única, né, a única coleção particular que acabou, né, sendo destinada e permanecendo, né, quer dizer, com a Escola de Belas Artes. Então, é um casal, né, de brasileiros, ele nasceu no Rio de Janeiro e ela nasceu em Niterói, e casam-se em 1881, e a partir daí eles vão para Portugal. E é justamente, né, fixando a residência em Lisboa, ele passa a ser também sócio, né, da Sociedade de Geografia, e ele é conhecido especialmente como um bibliófilo, com foco, né, na temática americanista, e basicamente todas as crônicas que nós encontramos a seu respeito, né, lida, né, como o seu papel como bibliófilo. A sua coleção, na verdade, não saiu, né, quer dizer, de Portugal, ela acaba sendo vendida só na década de 70 do século XX, né, quer dizer, conhecida, né, era reconhecida como uma grande biblioteca ligada a essa temática. Ele também era um camoniano, né, também tinha algumas coleções, né, quer dizer, ligadas a Camões, o testamento, né, da Eugênia doa, né, quer dizer, essa coleção, né, quer dizer, para a Academia Brasileira de Letras, que infelizmente acabou não ficando, né, quer dizer, com legado por causa dos impostos que ela precisava pagar, né, de transferência, e que no caso da Escola Nacional de Belas Artes não precisava, porque na época ela era isenta, né, quer dizer, de pagar qualquer imposto ligado à doação, né, quer dizer, de peças artísticas. Bom, a gente né, já mapeou algumas questões, né, nascimento, casamento, né, quer dizer, viagens, mas por mais que a gente até encontre, né, algumas compras, né, quer dizer, em catálogos de leilão, mas especialmente, quer dizer, de livros do Jerônimo Ferreira das Neves, a coleção artística, né, que foi doada a nós, ela, até hoje nós não sabemos como eles adquiriram. Né? Eu tive a oportunidade de passar um ano em pós-doutorado em Lisboa, né, e nos vários catálogos, né, que eu pude pesquisar, né, não o nome do Jerônimo ou da Eugênia, né, Ferreira das Neves é mencionado. Então ainda é uma incógnita, né, sabermos, né, quer dizer, os meios, né, que foram adquiridos, mas como eles viveram, né, quer dizer, algumas décadas, né, quer dizer, em Portugal e transitaram também, quer dizer, por outros países, e né, quer dizer, a probabilidade que ela tenha sido, né, toda adquirida em Portugal ou, né, na Europa, e ela realmente, quer dizer, é uma coleção que só foi, né, que, digamos, divulgada para o público em 1955, quando houve uma exposição, né, quer dizer, ela ficava reunida numa determinada sala, lá ainda na Escola Nacional de Belas Artes, onde hoje é o Museu Nacional de Belas Artes, e já, quer dizer, nesse período, né, já se destacavam, né, quer dizer, algumas das peças dessa coleção. Né, a gente chama ela de a Pequena Notável, né, porque ela é uma coleção, né, por volta de 340 itens, exceto, né, quer dizer, os livros, que eram de uso corrente, né, do casal, e algumas moedas e medalhas. Né? Então, é nesse sentido que nessa reportagem, né,
se sublinha essa questão, né, da importância dos legados, né, particulares, especialmente às universidades, né, tendo em vista que após, né, o advento, né, quer dizer, dos museus, né, do Museu Nacional de Belas Artes, especialmente, né, quer dizer, as coleções, né, privadas acabavam, né, sendo endereçadas, né, e dirigidas, né, quer dizer, mais para o museu, né, e menos para as universidades. E aqui, de certa maneira, né, quer dizer, é uma menção do articulista, né, dessa reportagem, mostrando a importância, né, quer dizer, dessas doações, né, quer dizer, para se incrementar, né, quer dizer, esses museus universitários, né, que, como eu tinha comentado com vocês, né, está muito relacionado à questão, quer dizer, da pesquisa e do ensino. Então, até hoje, né, o Museu Dom João VI, ele continua como um aporte didático, né, aos alunos, quando ele estava, né, aberto, né, os alunos, né, eram não só aulas teóricas, né, quer dizer, de história da arte, de conservação e restauração, mas também ainda de desenhos, né, de plástica, né, ele ainda continuava a cumprir, né, quer dizer, o seu objetivo, né, quer dizer, didático. Então, aqui, né, algumas imagens, né, quer dizer, do salão onde se encontra a coleção, né, vocês estão vendo, né, que não são muitos itens, né, é claro que os menores estão, né, quer dizer, em algumas vitrines, mas é uma coleção, né, quer dizer, bastante eclética, né, característica, né, quer dizer, de finais aí do 19, né, a ideia, né, quer dizer, do bric-a-brac, né, que se tem uma variedade imensa, né, de tipologias de peças, mas o núcleo realmente, quer dizer, mais destacado, né, quer dizer, da coleção é um núcleo justamente de arte religiosa, né, e que justamente se caracteriza por um motivo muito particular, né, que vai acontecer em Portugal, né, que a gente vai ver já já. O que eu queria chamar a atenção, né, que basicamente é uma arte europeia e oriental, né, o oriental se vincula, né, com essas questões, né, quer dizer, especialmente das porcelanas, né, um conjunto também de destaque, né, que a gente encontra, mas a gente vai encontrar móveis, né, vai encontrar pinturas, vai encontrar metais, marfins, vidros, é quase que a ideia de recolher, né, uma variedade, né, uma enorme variedade de tipologias de peças e de épocas, né, numa pequena coleção, né, como, de certa maneira, quer dizer, o mundo, né, quer dizer, a história do mundo estivesse ali reunida, né? Bom, aqui é justamente o Ex Libris, né, que foi mandado fazer, né, quer dizer, nessa empresa, né, externa em Paris, da Biblioteca Jerônimo Ferreira das Neves, representando justamente aí o descobrimento da América, e nós fomos até atrás dos vários livros, né, constantes na biblioteca, que foi doado a nós, mas nenhum dos livros, né, que estão lá, né, no armário biblioteca continha o Ex Libris, né, justamente porque, quer dizer, essa coleção americanista, né, que continha o Ex Libris permaneceu em Portugal e só foi vendida, né, quer dizer, em Paris, né, na década de 70, como eu comentei com vocês. Então, essa diversidade, né, quer dizer, de peças com materiais, né, diversos, épocas diversas, é o que caracteriza, né, quer dizer, essa coleção, cujos itens, né, quer dizer, em maior número, está relacionado às chamadas artes decorativas, e foi justamente, né, quer dizer, isso que acabou me atraindo, né, a coleção, né, porque normalmente meus estudos recaem, né, sobre a história dos objetos decorativos. Com isso, né, aqui justamente está o conjunto, né, quer dizer, de Companhias das Índias. A maioria das peças, né, que nós tivemos, né, né, a vantagem de encontrarmos um especialista, né, que é a Maria Fernanda Lohr-Schmidt, que nos ajudou a datar. Então, a grande maioria das peças é do século XVIII. E sabemos também, quer dizer, dessa paixão e dessa tradição, né, quer dizer, do colecionismo de porcelana Companhias das Índias pelos portugueses, né, e daí talvez a oportunidade, né, que o casal, né, quer dizer, teve nessa estada, né, quer dizer, em Portugal, para poder adquirir, né, quer dizer, essas peças.
O interessante é que, a partir de uma documentação que nós encontramos, né, quer dizer, do inventário, né, do Jerônimo em Lisboa, eles deixaram, quando eles vieram para o Brasil, né, em 1901, e não retornaram mais, eles deixaram todos os seus itens encaixotados em Lisboa, em guarda-móveis, e alguns outros itens em Paris. Portanto, a coleção era bem maior, né, do que a que foi doada, com uma quantidade, né, tanto de peças religiosas quanto das porcelanas muito maior do que, né, concentra hoje, né, a chamada coleção Ferreira das Neves, e que, como o casal não teve filhos, né, pela a legislação à época, a mãe, né, quer dizer, a ascendente, que era viva, é que ficaria com a maior parte do quinhão, né? A esposa só poderia ficar com um terço, quer dizer, desse espólio. Não sabemos os motivos, né, que levou, né, o casal a deixar todos os seus bens encaixotados, mas a gente encontra, inclusive, quer dizer, uma quantidade muito maior, né, quer dizer, como comentei, ligados às peças religiosas, mas, de certo modo, a Eugênia, né, que vai disputar, né, quer dizer, com a sogra aí a questão, né, da testamentaria, né, quer dizer, do processo, ela soube, de certa maneira, negociar e recolher, né, quer dizer, talvez as peças mais, né, quer dizer, valiosas, né, justamente por saber, né, quer dizer, do valor delas, né. Aqui, então, quer dizer, um conjunto, né, de algumas dessas peças, né, quer dizer, religiosas, também com uma variedade enorme, desde o século XV, né, até, né, o século XIX, com várias materialidades, né, quer dizer, várias origens. Então, nós temos, claro que não sabemos, né, a origem e a datação de todas as peças, né, nas pinturas nós tivemos auxílio, né, do professor, né, Vitor Serrão, que, né, atribuiu, né, algumas autorias e datas, nós vamos ver em seguida, e a gente vai encontrar tanto peças de grandes dimensões, como a gente observa, né, aqui esse quadro, né, que é basicamente do tamanho natural, quanto peças, né, quer dizer, extremamente pequenas, como um crucifixo entalhado, ou que poderia ter sido, né, quer dizer, a capa de um missal, que são peças, né, quer dizer, muito de aproximação, né, com, digamos, o devoto. Nós não podemos esquecer que o casal, né, eles eram irmãos da Ordem Terceira do Carmo, né, aqui no Brasil, então eram, portanto, também católicos. Então aí existe um interesse misto, né, quer dizer, entre, né, quer dizer, uma fé católica e um interesse estético, né, quer dizer, por essas coisas. E, basicamente, quer dizer, o que a gente encontra são ligados, né, quer dizer, a temáticas, né, são 5 artefatos aí, né, com a representação, né, de Jesus Cristo, né, sendo 2, né, crucifixos, né, e uma Santa Face, algumas outras, né, quer dizer, pinturas, né, quer dizer, um Papa, né, 5 obras de santos e uma com santa, 9 peças, né, com a imagem de Virgem Maria, que de certa maneira é o que predomina, e 20 elementos têxteis, né, que formam justamente um conjunto do paramento, né, de um bispo, né, em seda verde bordada a prata e ouro. E, além disso, né, quer dizer, não ligados exatamente, quer dizer, a imagens, né, quer dizer, ou iconografia, né, quer dizer, cristã, nós temos esses 2 micromosaicos que representam aí a praça, né, quer dizer, a igreja de São Pedro, né, no Vaticano, e que era um souvenir, né, quer dizer, de viagem, fabricado aí no início do século XIX, e começou até numa oficina, né, quer dizer, do Vaticano, mas e que, apesar de ser uma peça de souvenir, provavelmente eles estiveram, né, aí em visita, não deixa de estar dentro desse contexto, né, quer dizer, das peças ligadas à temática, né, quer dizer, religiosa. Aqui justamente está, quer dizer, uma parte, né, quer dizer, desse conjunto, né, quer dizer, de itens, né, desse paramento, né, ele está em condições espetaculares, né, quer dizer, de conservação. E o interessante é que nós vemos a sapatilha, né, aí abaixo, e nós temos uma sapatilha ainda desmontada, né, quer dizer, só o tecido, né, quer ser recortado para ser montado ainda. Então, ele é completo, né, é um bordado realmente muito minucioso, tem todos os
tanto as vestes quanto os acessórios, né, quer dizer, para a cerimônia, e realmente ele tem um caráter, né, realmente excepcional em termos de feitura, né? Ainda precisamos de especialistas para poderem datar, né, a sua, né, quer dizer, a sua feitura e, inclusive, a sua origem, né, quer dizer, já algumas pesquisas começaram a ser feitas, mas a gente, né, ainda avançou pouco em relação a isso. De todo modo, quer dizer, a grande maioria das peças, né, nós realmente não temos certeza nem documentação ainda que comprove, né, quer dizer, a sua origem, né, e a sua datação. E, bom, deixa eu só voltar aqui, né, para a gente entender, né, quer dizer, esse conjunto, né, de arte religiosa, né, pertencente à coleção, e especialmente peças, né, quer dizer, muito antigas, né, como nós encontramos aqui, né, quer dizer, esse homo, né, do século XV, isso se explica muito, né, justamente por uma característica, né, quer dizer, portuguesa, né, da extinção, né, que vai ocorrer, né, em Portugal em 1854, que é a extinção das ordens regulares religiosas, né, portanto a extinção de conventos e mosteiros, o que vai acabar desenvolvendo, né, apesar do recolhimento de muitas dessas peças, né, quer dizer, para o Tesouro Nacional, a dispersão, né, quer dizer, antes disso, né, de muitas dessas peças que vão chegar ao mercado, né, e justamente aqui, né, o pesquisador Pedro Flor, né, mostra justamente comenta, né, quer dizer, essa situação, né, que justamente a opulência, né, desses, né, interiores, né, conventuais, né, que tinha, quer dizer, uma enorme valia histórica e estética, e que, de certa maneira, se transformou, né, quer dizer, em grandes negócios ligados ao antiquariato, né, e que vai acabar tornando, de certa maneira, inédita, né, digamos, essa dispersão e a chegada de peças tão antigas que ficavam, digamos, na clausura, né, e tinham um sentido, né, quer dizer, de devoção, e chegando, quer dizer, às coleções particulares, e justamente essa oportunidade o casal, né, Jerônimo Ferreira das Neves, também, né, pôde, né, quer dizer, gozar e incorporar, né, quer dizer, à sua coleção essas peças. Então, é interessante como aqui é uma peça que ainda não tem, né, quer dizer, datação, mas nós vamos encontrar, né, quer dizer, muitas das peças, né, religiosas da coleção Ferreira das Neves, nós encontramos, né, semelhantes, né, em algumas coleções, quer dizer, portuguesas. E aqui, né, nós encontramos, né, quer dizer, uma outra temática, quer dizer, bastante, né, quer dizer, semelhante, né, que é justamente a casa do Museu a Casa Museu Castro Guimarães, né, em Cascais, Portugal, né, que é justamente um contemporâneo também, quer dizer, do casal Ferreira das Neves. E então, ao mesmo tempo, a gente percebe, né, que esse processo, né, da supressão das ordens religiosas, inclusive depois é somada também a supressão dos morgadios, né, em Portugal, vai fazer com que, quer dizer, muitas dessas, né, relíquias sacras se transformem em riquezas mundanas, né, com outras, né, vão digamos, ter outros percursos, né, vão para outros donos, né, e seus sentidos, né, vão acabar também mudando na medida que muitos vão, né, habitar, né, casas, moradias desses colecionadores particulares, muitas vezes né, com interesse mais estético, né, histórico, né, do que propriamente, né, a questão da devoção, né, quer dizer, e da fé. De certo modo, né, aqui a gente percebe algumas dessas peças, né, são as peças mais, portanto, antigas da coleção, né, então, como eu comentei com vocês, né, algumas atribuições feitas pelo professor Vitor Serrão, né, lá da Universidade de Lisboa, e aqui, né, quer dizer, temos aqui o arcanjo Miguel e Judiel, né, com os atributos da justiça e da temperança, né, ao mesmo tempo é interessante demarcar, né, a valorização
né, que o casal dava também, quer dizer, algumas molduras, né, não necessariamente as molduras eram originais, né, quer dizer, desses quadros, mas por relatos, né, em relação também às próprias encadernações, né, eram consideradas as encadernações mais primorosas, né, digamos, das bibliotecas particulares, né, conhecidas em Lisboa. Isso, né, quer dizer, muito dito, né, quer dizer, pelos, né, quer dizer, contemporâneos, né, do Jerônimo. Aqui, justamente a Santa Face, né, também, aí está vendo, do século XV, né, uma outra peça bastante antiga, e que dificilmente a gente encontra em coleções particulares, né, hoje mesmo no Brasil. Então, é por isso que a gente chama, né, e repete a ideia de ser uma pequena notável, né, quer dizer, de a gente permitir, né, quer dizer, que os alunos da Escola de Belas Artes possam ter contato direto com peças tão antigas, né, quer dizer, perceber, quer dizer, a fatura, né, quer dizer, da pintura, né, quer dizer, os traços, as composições, né, quer dizer, as minúcias, né, as escolas, né, e, de certo modo, aqui, né, quer dizer, as 4 tábuas, né, do São Bartolomeu, Santo Estevão, São Paulo, o São Pedro, infelizmente, eles não estão em condições, né, quer dizer, de estar, né, junto com os outros, né, de formar aí esse políptico, mas são as peças de maior dimensão, né, são peças de tamanho natural, e falam muito, né, dessa tradição também dos pintores primitivos portugueses, né, que tem, né, na pintura flamenga sua principal referência, né, e aqui foi atribuído aos mestres de Ferreirim, justamente né, a parceria, né, Cristóvão de Figueiredo Garcia Fernandes, e a gente percebe, quer dizer, a ideia, né, quer dizer, essa minúcia, né, quer dizer, da representação, né, quer dizer, da veste, né, quer dizer, dessa paisagem, né, que envolve, né, quer dizer, os personagens, esse realismo, né, que representa, né, quer dizer, as feições, né, e as partes humanas visíveis, e que, de certa maneira, reúne essa ideia, né, quer dizer, do orar em contemplação, né? Muitas dessas, portanto, é uma escala, né, quer dizer, de obra que não era para uso, né, residencial, portanto, deveriam estar em igrejas, né, conventos e mosteiros, mas que acabam sendo incorporadas, né, às casas, né, e a gente, eu que estudo especialmente nessa questão, quer dizer, dos ambientes, né, interiores e domésticos, né, a gente fica imaginando como é que nessas peças ficavam, né, de certa maneira, distribuídas, né, quer dizer, dentro, né, da residência do casal. Em Lisboa, né, eles moraram no Chiado, né, nós conseguimos, né, identificar, né, numa casa com 3 andares, que não era assim, de grandes dimensões, e a Eugênia Barbosa de Carvalho Neves vem falecer numa casa, né, no bairro de Benfica, né, quer dizer, no Rio de Janeiro, que também, né, quer dizer, era uma casa, né, com 2 salas, né, alguns quartos, não tinha, quer dizer, uma dimensão que a princípio seria compatível, né, quer dizer, para a escala, né, quer dizer, dessa coleção. Aqui, né, quer dizer, o crucifixo, e eu, né, toda vez que eu vou lá no Museu Histórico, eu fico olhando para ver se eu consigo ver alguma semelhança, né, é um Cristo realmente né, em marfim, com ébano e prata. Esse Cristo é extremamente minucioso, né, né, quer dizer, então, também não temos, né, quer dizer, uma origem definida, mas diante das pesquisas, né, o que né, a similitude de peças, né, igual a essa, eu basicamente só encontrei no Victoria Naubert, né, e que a princípio, né, a peça do Victoria Naubert foi atribuída ao Paul Hermann, que foi um escultor de Dresden, né, que faleceu em 1732. Mas ainda, quer dizer, uma hipótese que precisa ser contemplada, né, para que vocês tenham, quer dizer, noção, né, quer dizer, da minúcia, né, quer dizer, da peça, né, quer dizer, que são a barba, são os cabelos, né, são as veias, são as gotas, as gotinhas de sangue, né, são os detalhes dos pés, dos dedos, né, quer dizer, eles têm uma minúcia realmente, né, né, quer dizer, espetacular em termos de representação, né, e
nesse sentido, né, quer dizer, essa ideia da adoração, né, tanto estética, né, quer dizer, quanto, né, quer dizer, da imagem em si, né, da fé, né, vai ter suporte nessas peças extremamente, né, quer dizer, bem talhadas, definidas, né, constituídas, né. E nós temos também o medalhão, né, quer dizer, do Atelier della Robbia, né? É um ateliê, né, italiano, né, que se consagrou, né, pela confecção, né, quer dizer, de peças em faiança, policromadas, e que também realizou uma série desses tondos, né, desses medalhões circulares que eram usadas, né, para decoração de claustros, de igrejas. E aqui, uma das hipóteses, né, seria ah, ah, né, que ela poderia ter sido retirada, né, quer dizer, da igreja do convento da Madre de Deus, né, como muitas vezes, né, quer dizer, se utiliza, né, quer dizer, da base iconográfica, né, para se buscar indícios, mas diante, né, quer dizer, desses medalhões, né, de alguns medalhões que se sabe, né, quer dizer, a origem, que estão hoje no Museu Nacional de Arte Antiga em Lisboa, o nosso medalhão, quer dizer, tem uma fatura um pouco diferente, especialmente, quer dizer, essa guirlanda em volta, ela é bastante mais, digamos, massiva, né, mais expressiva do que as outras que a gente encontra, né, expostas no Museu Nacional de Arte Antiga, mas, de certa maneira, até hoje os portugueses procuram, né, quer dizer, esse medalhão, né, que ficaria, né, quer dizer, na fachada, e nós procuramos, né, o local que ficava também o nosso medalhão, né? Então, de certa maneira, isso tem feito com que, né, quer dizer, muitas pesquisas em conjunto, né, conosco, né, na Escola de Belas Artes e Portugal, né, tenham, né, aí ser desenvolvido para a gente buscar, né, entender, quer dizer, muitas dessas origens e percursos, né, quer dizer, dessas obras. E de certa maneira, quer dizer, a única esse resquício, né, em muitas das obras que conhecemos origens pertencem a algumas das encomendas feitas pela rainha Dona Leonor, né, uma das rainhas mais ricas da época da Europa, né, na Europa, e de certa maneira ela né, quer dizer, vai se enviuvar em 1495, né, era casada com Dom João II e irmã, né, do Dom Manuel, depois, né, e quando ela né, se torna viúva, ela passa a usar, né, quer dizer, o hábito franciscano, né, como se fosse também uma roupa, né, quer dizer, de viúva, e se dedica praticamente, quer dizer, à vida, né, quer dizer, religiosa, e manda construir justamente o convento da Madre de Deus, em Chabregas, e cujo seu passo também particular ficava bem próximo. Então, ela o convento de Chabregas, né, o convento da Madre de Deus, em Chabregas, era de clarissas, né, portanto, também ligada à ordem franciscana, e em virtude, né, quer dizer, também, quer dizer, da possibilidade, né, quer dizer, de rendas, né, né, bastante, digamos, fartas, ela vai, né, encomendar uma série, quer dizer, de obras, né, quer dizer, para a igreja, para a igreja do claustro do convento, né, quer dizer, para vários espaços, né, quer dizer, do convento, né, e justamente vai fazer uma encomenda importante ao Quentin Médicis, né, que era um pintor, né, quer dizer, flamengo, que vai instituir, né, quer dizer, a escola da Antuérpia, né, e é justamente, né, quer dizer, nessa aqui, ó, não, peraí, deixa aqui, ó, essa peça, né, quer dizer, esse retábulo que ela encomenda, né, quer dizer, para, né, o altar da igreja, né, do claustro do convento, então uma oficina, né, bastante respeitada, né, quer dizer, na ocasião, e que foi, portanto, né, desmembrada. Então, na coleção Ferreira das Neves, nós temos esta peça, né, quer dizer, este quadro, né, que é o Lamento ao Pé da Cruz, e, portanto, é a única peça que nós sabemos realmente a origem, né, quer dizer, de onde ela, né, pertenceu, né, à encomenda, e, portanto, né, nós vamos falar
um pouco mais desse conjunto, né, do que das outras obras. Mas, de qualquer maneira, quer dizer, aqui, né, nós temos a representação novamente, né, quer dizer, das relíquias de Santa Alta, né, que são levadas, né, quer dizer, ao convento. E nós observamos a representação também da própria, né, Rainha Dona Leonor, ali debaixo do palanque, né, quer dizer, com o seu hábito, e como era um convento, né, quer dizer, de clarissas, né, o culto, né, especialmente, né, quer dizer, a Nossa Senhora Maria, né, quer dizer, vai ser, né, quer dizer, a principal, digamos, o principal destino das encomendas, né, a temática, quer dizer, principal. E isso também se reproduz, né, quer dizer, em peças ligadas, né, à presença de Nossa Senhora com o Menino Jesus, né, ou da Natividade, né, na coleção Ferreira das Neves, né, como de certa maneira, né, também, né, quer dizer, Jerônimo e Eugênia tivessem, né, quer dizer, uma preferência, então, em termos de, digamos, temática, né, e iconografia, né, dentro dos temas, né, religiosos, são a presença, né, quer dizer, de Maria com o Menino Jesus, que predomina, né, quer dizer, nessa coleção religiosa, né, da Ferreira das Neves. Bom, então, esse painel chamado As Sete Dores da Virgem, né, a princípio, né, com a execução feita, né, entre 1509 e 1513, né, da oficina do Quentin Médicis, né, que viveu aí entre 1446 e 1530, né, e mostra justamente, né, a Virgem, né, principal, né, quer dizer, com essa espada, né, apontada ao peito, né, ao mesmo tempo com um detalhismo, né, quer dizer, de representação, né, quer dizer, um encantamento, né, quer dizer, olhar, né, para quem estava ali, né, quer dizer, todos os dias orando, né, e próximo, né, quer dizer, a esses painéis, né. Aqui, portanto, a gente observa, né, quer dizer, com o detalhismo, né, quer dizer, que o Quentin Médicis vai dar, né, quer dizer, a essas dobras do planejamento, ao detalhamento do bordado, né, quer dizer, da roupa, né, a delicadeza, né, quer dizer, das feições, né, e essa paisagem, né, também, né, bem característica dessa pintura flamenga, né, que de certa maneira leva, né, quer dizer, a um mundo, né, quer dizer, mais real, né, portanto, né, por mais que a paisagem possa até ser imaginária, né, mas ela coloca, né, quer dizer, essa imagem, quer dizer, num mundo, né, quer dizer, presente com céu, terra, montanhas, né, e é interessante como essas representações, né, quer dizer, são representações potentes, né, imagens de encantamento, e que, de certa maneira, ampliavam, né, essa credibilidade do verbo, né, a palavra de Deus, né, no imaginário desses corpos, né, quer dizer, cenas, né, quer dizer, representadas. Né. Basicamente, então, quer dizer, esse painel, né, quer dizer, formado, né, por esses 7 outros menores que o circundam, que são, né, pelas temáticas, né, a apresentação do menino no templo, né, aqui o repouso, né, quer dizer, na fuga para o Egito, né, alguns estão com melhor definição e outras não, mas isso vocês vão entender logo por quê. Aqui, né, o menino, né, entre os doutores, né, aqui o Cristo a caminho do Calvário, né, em que as fisionomias, né, às vezes caricatas, né, que são bem característicos, né, dos trabalhos de Quentin Médicis, né, e aqui fica bem mais visível, quer dizer, nesse quadro, onde mostra, né, quer dizer, o gentio acompanhando aí, né, quer dizer, o Cristo, o próprio Calvário, né, e justamente a Alimentação ao Pé da Cruz, que é o quadro que pertence à coleção Ferreira das Neves, né, e é interessante que né, quer dizer, é o único quadro com uma representação, né, quer dizer, de uma mulher com uma veste, né, franciscana, né, e que nós, a princípio, né, aventamos a possibilidade de ser a própria Rainha Dona Leonor, né, como ela se fazia, né, quer dizer, representar nas suas encomendas. E, por fim, né, as Três Marias e São João no túmulo, que fecham, né, quer dizer, esse percurso em volta, né, quer dizer, da Mater Dolorosa. Portanto, esse painel, né, que se configurava num conjunto, né, quer dizer, coeso, né, pensado numa narrativa, na verdade, essa disposição é uma hipótese, a partir
né, quer dizer, da sequência, né, e da possibilidade, né, quer dizer, né, de se estar, né, quer dizer, num altar. Portanto, ele é hipotético, né, isso foi montado a partir, né, eu montei a partir, né, quer dizer, de alguns documentos e alguns relatos. Então, na verdade, não sabíamos se era exatamente assim que ele ficava composto, mas pelo menos é a ideia de algo circundando, né, quer dizer, essa mater, né, quer dizer, dolorosa. Bom, e em relação, né, pensando, né, quer dizer, não, esse é o espaço, né, quer dizer, da igreja do convento, não exatamente onde, né, esse políptico se configurava, mas para lembrar, quer dizer, essa relação, né, quer dizer, de local dessas peças, né, com os espaços religiosos, e que, né, acabam sendo desmembradas, né, dilaceradas, né, do seu conjunto e da sua coesão e da sua função, né, quer dizer, original, para ganhar, quer dizer, outros significados e outros sentidos, né? E é justamente, quer dizer, muitas dessas peças religiosas, né, quer dizer, vão ser incorporadas em outras coleções, e aqui a gente vê justamente, né, quer dizer, um convento que se tornou um paço, o Paço das Necessidades, onde Dom Fernando II, né, e Dona Maria II, né, lembrando Dona Maria II, Maria da Glória, né, filha de Dom Pedro I, né, irmã de Dom Pedro II, né, e Dom Fernando II, um grande, né, colecionador, chamado Rei Artista, né, ele também era, né, desenhava, pintava, fazia cerâmicas, e um grande protetor das artes. Então ele vai também adquirir muitas imagens, e a gente percebe aqui, né, quer dizer, nessa imagem, né, do gabinete do Dom Fernando II, justamente a imagem, né, quer dizer, de uma Nossa Senhora com o Menino Jesus, né, a dialogar com peças bastante outras, né, peças variadas de outras épocas, mas de certa maneira, quer dizer, ao alto, né, como se estivesse assim abençoando, né, quer dizer, as demais obras, né, e predominando aí a composição. Esses claustros, né, que vão se transformar, né, em corredores, né, quer dizer, no paço, vão estar dispostos com a coleção do Dom Fernando II, e ele vai adquirir algumas dessas peças, né, quer dizer, justamente desse grande políptico, né, do Convento da Madre de Deus. Como a gente vai encontrar também várias outras, né, peças, né, que vão sendo incorporadas, né, quer dizer, às coleções, não tanto nas coleções de Dom Fernando II, como de outros colecionadores, né, importantes, né, quer dizer, de Portugal, né, como o de John Allen, né, Conde do Piá, Carvalhido, né, quer dizer, a coleção Foz, Arroio, Burné, né, que também vão ter, né, essas peças religiosas, né, que foram até finais do XIX, início do XX, né, quer dizer, essas peças, né, que existiam em mosteiros e conventos vão estar, né, presentes em leilões em Portugal, né? Então, vai ser bastante frequente. De certo modo, né, quer dizer, hoje grande parte, né, desse políptico se encontra no Museu Nacional de Arte Antiga, né, e lembrando, portanto, né, que o espaço do museu, né, quer dizer, função, né, quer dizer, especialmente, né, quer dizer, nesse caso, né, essas peças, né, passam a ser retiradas da ideia de um retábulo e passam a ter, né, quer dizer, quase a autonomia de um quadro de Cavalete, né, quer dizer, para uma admiração controlada, né, e para uma outra função, né, quer dizer, em termos, né, quer dizer, de oferta ao público e ao olhar público, né? Então, portanto, todo o seu caráter mais, né, quer dizer, cristão, de fé, né, de relação, né, dessa imagem, né, quer dizer, com um pensamento, uma oração, né, acaba se destituindo, e a sua, basicamente, função estética que acaba sendo, de certa maneira, que predomina, né? E o que vai acontecer? Duas outras peças, né? Uma, já sabem, né? Ficou no Museu Dom João VI, e outra foi para o Museu, né, de Worcester, em Massachusetts. Né, de certa maneira, né, conversando, né, na época, né, com o Antônio Pimentel, que era então diretor do Museu Nacional de Arte Antiga, né, a ideia é que se um dia se pudesse fazer uma exposição para remontar, né, quer dizer, hoje, né, todos esses quadros, né, mas aí teria pelo menos 2 países para se negociar, né, para que eles pudessem, né, quer dizer, ser expostos novamente na sua completude. E novamente, né, então, portanto,
é interessante a gente perceber, né, que é como, né, às vezes um quadro que está isolado, né, como está tanto em Worcester, né, quanto no Museu do Dom VI, né, ele muitas vezes fazia parte de um conjunto muito maior, né, que conta em relação a uma narrativa, né, quer dizer, bem mais complexa do que o próprio quadro, né, quer dizer, individual. E aqui, né, justamente, quer dizer, o quadro, né, quer dizer, lá no salão onde está a coleção Ferreira das Neves, né, na verdade agora com outras contiguidades, né, com outras relações, né, sabemos a ideia dessa, né, que o colecionador, né, na medida que retira, né, quer dizer, a peça, né, da sua função original, acaba estabelecendo, quer dizer, um outro repertório, quer dizer, uma outra lógica de conjunto e uma outra narrativa, né, e aqui, portanto, ele dialogando com, né, quer dizer, outras peças, né, quer dizer, de maiores dimensões, isolado, né, quer dizer, da sua, digamos, origem, né, quer dizer, de completude, né, com as demais peças. O que nós sabemos, né, quer dizer, em termos, né, quer dizer, da documentação, é que, né, quer dizer, um dos painéis, né, teria passado a coleção, né, quer dizer, do rei Dom Fernando, né, por volta, né, quer dizer, de 1863, né, entre, né, na verdade, 37 e 63, né, na verdade, a documentação, né, nem sempre é fácil, né, de se encontrar e poder, quer dizer, mapear e datar, né, quer dizer, essas relações, né, e que também é um outro colecionador, que também seria considerado um comerciante de arte, que seria o Antônio Maria Fidier, mas em algumas documentações ele é escrito como E. Fidier, né, também ele é um mistério também para os portugueses, né, se encontra muito pouca documentação sobre ele. Sabemos que ele serviu, né, quer dizer, ele foi militar, né, mas depois pediu desligamento e, de certa maneira, né, ele foi colecionador também, né, em várias exposições ocorridas importantes, né, em Portugal, havia peças dele. E ele, portanto, né, esses 4, né, painéis aqui teriam, então, pertencido, né, quer dizer, a ele antes de 1974, né, pelas documentações. E que eram justamente os painéis que ficavam mais embaixo, né, quer dizer, do grande painel completo, né, portanto, né, com facilidade de serem retirados. É interessante, quer dizer, que a gente vai encontrar até alguns casos, né, quer dizer, de freiras que pegavam alguns quadros importantes e que se transformaram em fundo de gaveta, né, quer dizer, de alguns arcases, no sentido quase de proteger, né, quer dizer, essas peças para que não fossem, né, quer dizer, levadas e vendidas, né? Então, aqui, então, a princípio comerciante, né, do que a gente, né, tem hipótese de quem seria, né, quer dizer, o Antônio Maria Fidier, ele, então, retira, né, compra, adquire, né, a gente não sabe exatamente como, essas 4 peças. Né, e também sabemos, né, que essas outras peças, né, a gente viu que a primeira, né, já teria sido incorporada à coleção do Dom Fernando, e esses outros 3 painéis aqui teriam sido, então, já estariam na coleção, né, quer dizer, da Condessa de Edla, né, após 1882, e que, a princípio, poderia ter sido adquirida pelo próprio, né, quer dizer, da coleção do Fidier, né, que segundo também, né, se sabe, mas sem comprovação, ele teria, quer dizer, o Fidier teria sido, né, quer dizer, amigo do Dom Fernando, né, ajudava-o, né, a também adquirir peças, e tinha pelas, digamos, também, digamos, lendas, né, que percorrem algumas coleções, né, teria, quer dizer, também o nosso quadro, né, teria sido adquirido pelo Ferreira das Neves do Fidier. Né, no início das pesquisas da coleção, né, a princípio, era atribuído ao Jerônimo Ferreira das Neves uma amizade, né, quer dizer, com, né, o rei Dom Fernando II, né, o que, né, a hipótese já se retirou, né, quer dizer, completamente, mas em relação à aquisição, né, quer dizer, do quadro, né, do Antônio Maria Fidier, ainda, né, precisa de muita documentação para a gente poder, né, chegar, né, quer dizer, a uma certeza.
Alguns outros painéis, né, quer dizer, como o principal, os ficavam mais acima, né, podem ter permanecido no convento, né, quer dizer, as datas, né, que nós encontramos, né, então, as datas, né, é que existe documentação que ela estava na Capela do Claustro em 1752 e vai, né, alcançar, né, o Museu Nacional de Arte Antiga só, né, quer dizer, em 1902, de algumas outras, né, tá vendo? Só em 1937. Então, a própria incorporação, né, quer dizer, ao Museu Nacional de Arte Antiga, né, quer dizer, né, quer dizer, dos painéis e da Mater Dolorosa principal, né, quer dizer, vai chegar em momentos diferentes, né? Muitas delas percorreram, inclusive, foram tiveram presentes em casas leiloeiras em Londres e na Espanha, em Madrid, né? E também foram percursos, né, que foram buscados, né, por pesquisadores, né, quer dizer, europeus, né, buscando esses percursos todos, no sentido de tentar mapear, né, por onde essas peças religiosas, né, passaram, foram, né, para onde estão, né, em que museu, em que coleção particular elas ainda, né, quer dizer, podem ser encontradas, né? Então, de certo modo, né, quer dizer, o que hoje, né, nós encontramos, né, no Museu Nacional de Arte Antiga são esses painéis, né, na sua incompletude, justamente porque um está nos Estados Unidos e o outro está no Brasil, na coleção Ferreira das Neves, e, de certo modo, né, quer dizer, o quebra-cabeça só pode ser montado, digamos, quer dizer, com, né, um jogo de imagens, né, porque, né, de certo modo, como, né, quer dizer, a gente fez, né, né, não temos como, né, mais, digamos, voltar, né, quer dizer, a sua constituição original, né, porque inclusive não tem, né, quer dizer, uma descrição específica, né, quer dizer, da sua conformação, né, em termos se tinha a ver moldura, se não havia moldura, como é que, né, quer dizer, eram presos uns aos outros, né, não temos essa informação. E aqui justamente a gente vai, quando houve uma exposição sobre a Casa Perfeitíssima, né, no Museu Nacional do Azulejo, que hoje né, instalado no convento da Madre de Deus, né, elas, de certa maneira, voltaram, né, ao seu espaço, né, quer dizer, original, mas de uma maneira completamente, né, quer dizer, diferente. Né, aí, quer dizer, com um fundo, né, com uma leitura mais linear, né, não com, né, a sua conformação, né, quer dizer, já com, né, quer dizer, molduras, né, diferentes, né, do que poderia, né, quer dizer, estar colocado originalmente. Então, essa luz, né, quer dizer, intensa, né, permitindo, quer dizer, olhar os detalhes, mas digamos, distanciados, né, quer dizer, dessa questão, né, quer dizer, de um olhar, né, quer dizer, devoto, né, que poderia, né, onde a princípio, né, quer dizer, ele receberia, né, quer dizer, em relação, né, quer dizer, às freiras, né, clarissas que contemplavam, né, quer dizer, esse retábulo, né, quer dizer, todos os dias. E, portanto, né, aqui, né, quer dizer, voltando, né, quer dizer, ao nosso, né, retábulo da coleção Ferreira das Neves, né, nós encontramos aí a única representação, né, quer dizer, de uma personagem, né, vestida com esse hábito, né, quer dizer, franciscano, que as clarissas, né, quer dizer, utilizavam, e que, numa apresentação, né, quer dizer, falando um pouco da coleção, né, quer dizer, em Lisboa, eles nunca tinham percebido que poderia ser a Rainha Dona Leonor. E o público perguntou assim, mas como a gente nunca percebeu isso? Sim, mas é porque o quadro não está em Portugal, está no Rio de Janeiro, né? Quer dizer, e portanto, né? Quer dizer, era uma imagem que não estava, né? Quer dizer, muito acessível, né? E sabemos que o museu, né? Na Ilha do Fundão não é o museu mais visitado, né? Quer dizer, da face da Terra, né? Então, nesse sentido, existem poucas representações, né, que em quadros, né, encomendados pela rainha Dona Leonor, e aí, portanto, é mais, né, quer dizer, digamos, um detalhe, né, quer dizer, de valorização ou de, digamos, de excepcionalidade, né, quer dizer, de alguns desses quadros. E, de certo modo, quer dizer, ele foi, né, acompanhou o casal, Ferreira das Neves, né, com tantos outros, né, outros quadros e imagens, né, devocionais,
e, né, quem sabe, como também católicos, né, a sua função, né, quer dizer, também de adoração, né, quer dizer, podia, de certa maneira, ainda permanecer, né? Eugênia, né, podia, de certa maneira, poder, né, ter, né, fazer orações, né, quer dizer, ter, né, pensamentos, né, religiosos à frente, né, quer dizer, dessa tela e com a própria rainha Dona Leonor, né? Então, de certa maneira, quer dizer, aquela que encomendou o quadro, né, quer dizer, para um convento, né, acaba se unindo, né, também, quer dizer, uma outra, né, quer dizer, mulher, né, que também, né, quer dizer, tinha, quer dizer, uma preferência, né, quer dizer, pelas imagens de Maria, né, e que, de certo modo, legou, né, quer dizer, a uma escola de belas artes, né, um exemplo, né, quer dizer, de um pintor, né, quer dizer, extremamente importante, né, quer dizer, para a história da arte, mas que ainda, de certa maneira, permanecia, né, com essa questão, né, quer dizer, do culto, né, quer dizer, da adoração, né, quer dizer, dos votos, né, quer dizer, desse pensamento, né, quer dizer, mais ligado ao religioso e ao sagrado. Então, de certa maneira, que eu já vou finalizando, né, para a gente pensar nessa diversidade, quer dizer, de obras, na horas de grandes dimensões, né, horas de pequenos formatos que permitem estar na mão, né, quer dizer, próximos a trazer, quer dizer, um certo sentimentalismo, né, além da questão, né, quer dizer, devocional, além da questão estética, né, peças que vão estar convivendo, quer dizer, diariamente com pessoas, né, do culto católico, né, às vezes com uma apreciação maior para um santo, para o outro, né, uma devoção maior ou outra, mas que vão estar presentes, né, e perpassando as suas vidas, né, convivendo com elas, né, e também absorvendo as suas personalidades. Então, não só, né, são peças, né, que vão dizer, né, quer dizer, de personagens, né, quer dizer, de situações ligadas à religião católica, mas também, quer dizer, das próprias individualidades desses colecionadores, né, que as escolheram e conviveram, né, quer dizer, com essas peças, né? Então, a gente poderia dizer, né, cada uma dessas, né, quer dizer, peças, né, especialmente, né, quer dizer, o lamento, né, quer dizer, o pé da cruz, né, que a gente observa, desgarrou-se, né, quer dizer, do seu conjunto, né, quer dizer, original, né, refazendo essas vizinhanças, né, e recompondo os seus sentidos de adoração, né? Cada uma, né, cada uma das pessoas ou que lidou, né, com essas peças, de certa maneira adorou, né, as adorou de modo diferente, né, com compaixão, né, ou com cobiça, no sentido de adquirir ou querer vender, né, admiração, né, quer dizer, interesse, né, né, especial, ou com compaixão, né? Então, a ideia também de prazer, né, quer dizer, de respeito, né, refazendo, né, quer dizer, as suas atuações sagradas, né, estéticas e espirituais, né? Então, né, de certa maneira, quer dizer, ninguém mais faz, né, o sinal da cruz, né, quando passa, né, quer dizer, por uma dessas peças, né, especialmente, né, quando alguém vai visitar, né, quer dizer, a coleção Ferreira das Neves e se coloca diante aí é, é, do quadro do Quentin Médicis, né? Mas, né, a cruz está lá, né, representada, inclusive, né, também por outras peças, como o crucifixo, né, e de certa maneira lembrando, né, que as religiões, né, quer dizer, fazem objetos de arte, né, e os objetos também podem, né, quer dizer, ter fé, né, serem adorados e alcançarem, né, quer dizer, uma vida eterna quanto a própria, digamos, intenção, né, quer dizer, da religião e do próprio, né, quer dizer, Deus, né, da religião cristã. É isso. Obrigada pela assistência de vocês. Marise, muito obrigada. É sempre um prazer a gente te escutar e saber um pouco mais. Cada vez vai acrescentando, né, dados sobre essa coleção. Só vou fazer um comentário que o professor Eduardo colocou aqui no chat sobre a Dona Leonor. Ele colocou assim que depois a Dona Leonor fundou a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Isso. Então, agora, ela está representada dentro da lamentação. E tem também um homem, será que também seria um contemporâneo dela? É possível. Isso ainda está... Esse quadro está lá no Museu Nacional de Arte Antiga, né? Tem que ser os portugueses
Bom, a